Nessa parte, meditação e consciência sintrópica, eu vou procurar, obviamente, então relacionar, definir e relacionar a meditação com o desenvolvimento da consciência sintrópica. Bom, o que é meditação? Para que serve meditação? Então, essa figurinha aqui me dá um exemplo disso, né? Porque ainda é assim que a meditação é vista. Né? Para que isso serve? Aqui, lá na Idade das Pedras, a pessoa pergunta, né? Aí o que fabricou a roda responde: ainda não sabemos, a gente faz pesquisa básica. E aí o pessoal mais prático diz, né? Que bonito. A gente se matando, carregando pedras e arrastando animais selvagens, e os senhores se divertindo, fazendo coisas que não servem para nada. Obviamente eles estariam muito próximos de descobrir, né, que com a roda eles não precisariam se matar para fazer o seu trabalho, nem para carregar animais selvagens. Então, a meditação é um pouco esse movimento que ele deve provocar nesse novo milênio. Então, o que é a meditação? Como ela surge? Como ela se define? Quantos são os tipos de meditação? Como é que eu posso ter um olhar crítico sobre todas essas expressões? Onde ela surgiu, né, pela primeira vez? Onde tem esses registros? É uma coisa religiosa, espiritualista? Claro que a gente pode escrever livros e livros sobre isso, mas eu vou procurar, por meio de algumas alegorias e metáforas, né, traçar a espinha dorsal desse processo que define a arte e a ciência da meditação. Eu acho que isso é suficiente para dar conta, inclusive, do desenvolvimento histórico do termo. Né? Eu vou me valer de 3 metáforas e 3 mantras, posso chamar assim. Né? Então, antes de passar para esse desenvolvimento, né, vamos então justificar que, do mesmo modo que lá foi descoberta a roda, né, a gente aqui está defendendo que a meditação, quem pratica a meditação, vai desenvolvendo, né, essa visão sintrópica da realidade, que o pessoal que faz yoga costuma chamar esse processo quando você alcança o samadhi, né? Você tem uma visão especial da realidade. Então, quando eu tenho essa experiência do samadhi, obviamente, eu desenvolvo um sentimento correlato, né? Um sentimento sintrópico. O meu coração ferve, né? Com aquela visão do ambiente do sagrado, né? E depois dessa experiência, a minha consciência com certeza se atualiza. E ela se atualiza e realimenta o meu sentimento sintrópico. Então, o que eu não sei dizer entre o sentimento e a consciência sintrópica, quem nasce primeiro, né? Quem veio primeiro, se o ovo ou a galinha. O que eu sei é que esses dois em conjunto, né, eles acabam nos conduzindo à nossa praxis sintrópica. Uma vez que a gente redefine o nosso olhar e a nossa visão de mundo, eu redefino também o meu modo de agir no mundo. E essa praxis sintrópica, lá na Bhagavad Gita, que é o livro que eu digo que define toda essa ciência, vai ser chamada de Naishkarmiya, né? Que é exatamente aquela capacidade de agir mantendo o ego inativo. Então a gente age a partir de um outro lugar, né? Em nome de ideais superiores e impessoais. E é essa ação, consequentemente, que vai levar ao desenvolvimento da cultura sintrópica, né? Essa cultura do yoga, mas não de qualquer yoga, a cultura do Shuddha Yoga, né? Essa cultura descrita no Mahabharata como um todo. Pode dizer que o Mahabharata é a grande revelação
dessa cultura sintrópica, que é, então, sistematizada, não vou dizer sistematizada, mas ela é sintetizada ou elaborada no texto da Bhagavad Gita. Ali apenas ainda em termos assim de revelação, mas não, ali você está ainda tratando de um texto, de uma obra literária, né? Mas ainda não, essas verdades ali propostas ainda não tinham sido vividas por nenhum grupo, né? Então ela não tinha ainda se instalado como cultura. Então, pronto, vamos falar um pouquinho dessas três metáforas, porque eu aproveito para tratar também da linha do tempo, que possibilita a construção, né, dessa espinha dorsal que me dá a arte e a ciência da meditação. Até onde eu tenho conhecimento, embora se puser no Google essas coisas não apareçam, porque ninguém ainda fez esse trabalho, mas até onde eu tenho conhecimento, até onde eu pesquisei, né, a primeira referência que existe na história da humanidade à arte e à ciência da meditação aparece na Índia, dos seus livros mais sagrados, que é o Rig Veda, sobre a forma da metáfora dos dois pássaros. E o que é essa metáfora? A metáfora, em poucas palavras, diz mais ou menos assim: dois pássaros habitam na mesma árvore, um observa em silêncio e o outro desfruta dos frutos. O que isso quer dizer, né? Então, passa desatento, para quem não estiver desatento, essa passagem passa batido e a pessoa não se dá conta, que aí você já está preparando o campo para se desenvolver toda a teoria sobre a arte e a ciência da meditação. Por quê? Porque eu posso, um contexto vai me dizer isso, e os outros textos, as outras Upanishads, que se debruçam sobre esse texto vão reforçar isso, que a árvore é o corpo humano. E os dois pássaros, a gente pode lembrar lá no início desses slides nossos, quando eu disse daquele texto medieval do Shankaracharya, que falava da testemunha, do observador, né? E aí ele falava das formas de meditação, desde as mais grosseiras, externas, com os objetos com forma, até as mais sutis, até que a gente observe a nós mesmos, né? E é exatamente esse processo, os dois pássaros representam isso. Um pássaro é esse eu mais externo, que nasceu, que tem carne, que cresce, que se desenvolve, que é material em grande parte, e parece que existe uma instância mais profunda, que é um eu que testemunha esse processo, né? Quando é que eu me dou conta? Sempre que a gente vai começar a praticar meditação, não importa muito qual a escola e qual o método, em geral, eles iniciam as práticas ensinando a gente duas coisas. Bom, vai ficar em silêncio, vai pegar uma postura adequada, né? Vai relaxar, vai começar a respirar de um tal modo, né? Vai alinhar a coluna, em geral pede para fechar os olhos, e aí vamos dizer, presta atenção na sua respiração ou no fluxo dos seus pensamentos, sem julgar. E aí cada escola vai escolher o que melhor convém a elas para passar a mensagem que elas querem passar. Mas o que de fato importa nesse processo é que quando eu faço isso, eu começo a entrar em contato comigo mesmo. Eu começo a me dar conta de essa enormidade de pensamentos que aflora. Vamos dizer, presta atenção na sua respiração. Mesmo assim, você vai se dar conta, né, que você não consegue relaxar,
não consegue acalmar, um monte de pensamento que vem à sua mente. Então existem essas duas esferas, né? Quem está pensando e quem está testemunhando esse pensamento. E o grande trabalho da prática de meditação, em essência, é realizar o processo de unificação, ou de individuação, diria Jung, né, desses dois pássaros. Então essa é a primeira metáfora para a gente começar a entender esse processo de unificação, que vai ser dado pela segunda metáfora, a metáfora do cisne, né? Em linhas gerais, às vezes a gente pode dizer mais ou menos assim, né, que o cisne navega nas águas tranquilas do lago, né? Nas águas serenas do lago. Então, aqui o cisne é já o ser unificado, né? E as águas, o lago da mente, um lago que não tem mais perturbações, não tem ondas, né? Então ele é cristalino, ele é totalmente límpido, me permitindo enxergar com clareza tudo que ali se reflete. E ainda cabe lembrar, né, que esse cisne, ele adquire é um pássaro da mitologia da Índia, que tem essa capacidade muito especial de, ao leite misturado com a água, só beber o leite. Ou seja, é como se ele fosse aquele pássaro que tivesse desenvolvido a capacidade, ou o ser que tivesse desenvolvido a capacidade, né, de, em todas as experiências da vida, absorver só a sua essência. Ou se eu entrar em qualquer biblioteca do mundo, eu conseguir dali extrair somente as pérolas, os diamantes, né, a essência de todo o conhecimento que às vezes está se perdida ali naquele monte de livro que a maioria não diz quase nada, né? Então, essa é a segunda metáfora. A terceira metáfora já é a própria metáfora da Bhagavad Gita. Eu estou chamando aqui da metáfora da quadriga. Por que da quadriga? Porque o diálogo da Bhagavad Gita, né? Bhagavad Gita é um diálogo que se dá entre o Senhor Krishna e Arjuna, num ambiente, num momento mais crucial, né? E mais, a coisa mais, o que pode existir de mais radical assim na história da humanidade, que é o momento da guerra. É um momento crítico, né? E aí nesse momento se estabelece um diálogo sagrado que daí acontece a revelação do Shuddha Yoga. O Senhor Krishna revela o Shuddha Yoga para Arjuna, porque existia essa fome em Arjuna, né? Então, naturalmente flui pela própria natureza elétrica de tudo, a diferença de polaridade. Do que tem mais para o que tem menos, naturalmente flui. Existindo essa fome de Arjuna, você criou um campo para que aquela força que existia em Krishna se instalasse ali, sob a forma de revelação do Shuddha Yoga. E a metáfora da quadriga é a seguinte, porque o diálogo acontece na quadriga, onde você tem esses dois personagens, e um deles tem o epiteto de Nara, que é o Arjuna, que significa o homem, o humano, e o outro tem o epiteto de Narayana, que significa o divino. Então, de alguma maneira, né, eles são assim figuras paradigmáticas da relação do humano com o transcendente, com o divino. E se eu quiser entender isso a partir do contexto das duas metáforas que eu mencionei agora, eu posso pensar que esses dois personagens são exatamente esses dois pássaros e que a quadriga é o corpo humano. Então essa é a ideia dessa metáfora, quando você tem todo esse diálogo sagrado, né?
e com algumas características muito especiais. Eu não vou aqui entrar em detalhe porque não dá tempo, mas só lembrando que essa revelação sagrada, esse diálogo sagrado, essa coisa absolutamente transcendente, não se dá dentro do templo, nem com ninguém acendendo incenso, nem cantando mantras. Se dá no ambiente mais crucial, que é o campo de batalha. Por quê? Porque a condição do coração de Arjuna redefine todo esse espaço exterior, né, como esse espaço do sagrado também. E é assim que ele busca o diálogo com Krishna, para saber como reverenciar e agir nesse mundo como expressão do sagrado. Então, a partir daí, a gente percebe que esse diálogo só pode ser a expressão mais sintética da revelação da arte, da ciência, da meditação. Então, a metáfora da quadriga, que nos remete à Bhagavad Gita, ela traz implícita essa ideia sobre a essência da arte, da ciência, da meditação, que o próprio texto depois vai discorrer sobre esse tema. O Pranava Om, né, que é esse mantra Om que a gente conhece, eu não vou me deter muito sobre ele porque ele é muito conhecido. E, em geral, para ser mantra precisa começar com Om, que é o que representa o sagrado, o transcendente, aquilo que revela o que está por trás do mundo. É o ruído de fundo da manifestação cósmica, segundo alguns, do grande Big Bang, e esse ruído de fundo que é captado, inclusive nos laboratórios de física, né? E que você, nas alegorias, chamava de Om. E que, de alguma maneira, significa também o ruído dessa respiração, né, cósmica, e que representa a voz do prana, né? A voz do prana, pranava. O quinto mantra é o próprio mantra Hansa, que na metáfora do cisne, eu não mencionei, menciono agora, que cisne em sânscrito se chama Hamsa. Então, na verdade, a metáfora tem a ver com esse mantra. E como a gente disse que o mantra Hansa é um mantra que não é a japa mantra, se diz, né? Ou seja, japa quer dizer você entoar o mantra. Você pega lá o japamala, vê aquelas continhas, né? Você fica entoando o mantra. Então, geralmente o mantra é entoado. Mas esse mantra Hansa, ele vai dizer que não é entoado porque ele corresponde ao próprio som onomatopeico da nossa respiração. Então é como se o tempo todo Deus estivesse ressoando em nós por meio do ruído do nosso próprio alento vital. E é como se eu dissesse assim, de uma forma onomatopeica, né? Como se existisse esse som bem sutil, que quando eu inspiro, eu faço Ram. Quando eu expiro, eu faço Sa. Sa. Agora, o interessante, além de tudo isso, né, é que, obviamente, quando a gente repete esse mantra, sem a gente perceber e aos poucos tomando consciência do seu significado, né, a gente não precisa mais nada da disciplina espiritual, isso nos bastaria, se a gente tivesse compreensão plena. Hansa, se eu quebrar essa palavra que significa o cisne, que se unificou pela meditação, também é uma forma reduzida de dizer a expressão Ahamsa, que significa eu sou isto. De novo, remetendo à metáfora dos dois pássaros e do cisne, porque eu sou isto significa
que um pássaro, aquele que goza dos frutos, se dá conta da sua própria essência, que ele é o pássaro testemunha. Então, quando eu repito isso, quando eu percebo minha respiração o tempo todo, realizando esse mantra de unificação, eu tomo consciência disso, eu também entro nesse espaço da meditação. Sem contar que quando eu estiver perturbado por pensamentos, eu não souber como me afastar daquele pensamento recorrente, quando a gente faz esse exercício de repetir, isso é frequente em todas as religiões, né? Você faz lá, como é que chama? Canto Pai, reza o Pai Nosso, Ave Maria, tem as ladainhas. Tudo aquilo faz com que a repetição torne o seu foco e você se desligue daquilo que está te perturbando. Bom, obviamente isso encaminha para a meditação. E o sexto item, que é que eu chamo do mantra Om Namo Narayanaya, bom, não adianta ir no Google, porque ninguém vai achar isso lá com esse sentido que eu estou apresentando aqui. Ah, Narayana, o grande senhor das águas. Tem uma série de explicações que vêm nas diversas representações da religiosidade popular. Estou aqui me referindo a um outro nível. Estou falando da arte, da ciência, da meditação. Estou falando desse contexto onde a Bhagavad Gita se revela como o lugar por excelência onde esse tema é desenvolvido. Aí quando eu me dou conta dessa expressão em sânscrito, que ela significa, é mais ou menos isso. Bom, Om, porque se é mantra, tem que começar com Om, tradicionalmente. Depois isso deixou de ser tão rigoroso. Mas eu tenho que trazer a lembrança desse sagrado logo de início, que é um Namo em sânscrito, quer dizer, eu me rendo, eu me entrego, eu curvo, eu busco a unificação, né? Com Narayana. Agora aqui está dito Narayanaya. É porque o sânscrito, diferente do português, as funções sintáticas não são dadas pela posição na sentença, mas pela terminação. Então tem Narayana e tem o Aya final. Esse Aya final quer dizer a ou para, né? Então eu me rendo a Narayana. Então eu me rendo a Narayana, como eu mencionei há pouco, na Bhagavad Gita, Arjuna representa o homem, que é Nara. E Narayana representa aquela pessoa divina, que é Nara, pessoa, posso chamar assim, Narayana, essa pessoa imutável. Então, eu me rendo a essa pessoa imutável que reside no meu próprio coração. Então, essa é a ideia. Tem dois pássaros, esse que desfruta do fruto é o que goza de todo o nosso aparato racional. E quando esse aparato racional se permite ser iluminado pela luz do Espírito que está no coração, eu tenho essa unificação mente e coração. E é disso que trata a arte e a ciência da meditação. Então, dito isso, eu posso agora relacionar a meditação com a consciência sintrópica, com a gestão sintrópica, com a liderança iluminada e com a própria cultura sintrópica. E eu faço isso da seguinte forma. A meditação, Dhyana, dentre outras coisas, não é a única coisa, mas ela promove a visão sintrópica da realidade, que a gente chama de Samadhi, os vários níveis de Samadhi. Ela promove, portanto, o sentimento sintrópico, que é o que eu chamo de Shraddha. Foi é o termo-chave para se compreender a Bhagavad Gita e foi o termo que eu estudei na minha tese. Quem não compreende a centralidade de Shraddha na Bhagavad Gita não compreendeu a Bhagavad Gita. Esse termo é o termo-chave.
porque ele define esse sentimento superior do coração que promove a nossa consciência sintrópica, que é essa consciência da nossa unidade, né? De que, na verdade, o mundo ele tem essa aparência, mas na sua essência existe uma unidade subjacente que nos conecta a todos e à própria divindade, que é o que a gente chama de Bhavana. A mesma expressão que o Senhor Buda utilizou para definir meditação. Bhavana é um termo lá que na cultura da Índia é utilizado na agricultura, com a ideia de cultura, de cultivo, né? Então, o Senhor Buda tirou da agricultura para essa agricultura da mente, para essa cultura da mente, né? Onde no jardim da mente eu não faço uso de agrotóxicos, herbicidas, eu tiro as ervas daninhas para permitir que ali floresça aquilo que vem do nosso coração. Então, essa consciência sintrópica é o que nos conduz a modificar a nossa forma de agir no mundo, que é a praxis sintrópica, que eu já havia mencionado, que a gente chama de naiskarmia. Naiskarmia, ou seja, é agir pelo não agir. O que é que isso significa? É agir, mas o ego não age. O ego está em silêncio, o ego está inativo. Então eu ajo como instrumento dessa força que vem do coração, né? E toma a expressão a luz que ilumina a nossa razão, uma luz intuitiva, né? E isso, consequentemente, é o que possibilita que aos poucos vá se estabelecendo essa cultura sintrópica que a gente já começa a ver desde os anos 60, aqui e ali, uma série de pequenos eventos que apontam nessa direção. Então, é isso que eu tinha para falar sobre meditação e consciência sintrópica.